Vem connosco, vamos mudar Cabo Verde. O MPD reiterou esta terça-feira, 23 de novembro, na cidade da Praia, ser ele o autor da proposta de adoção de um salário mínimo nacional em Cabo Verde e não o PAICV, que agora quer assambarcar a ideia, claramente com fins eleitoralistas. O anúncio feito pelo governo de José Maria Neves há cerca de 3 meses de eleições revela duas coisas fundamentalmente. Em primeiro lugar, que se trata de uma medida essencialmente eleitoralista, pois que normalmente uma medida de teor, pelo seu impacto e características, a prudência aconselha que seja adotada na normalidade e não sob a pressão do fim do ciclo político. Em segundo lugar, a medida revela mais uma vez o que tem vindo a acontecer nestes últimos tempos. Um governo cansado de ideias que muito rapidamente se apropria de ideias, de propostas políticas, de medidas de políticas do MPD. Apropriação até que seria legítima, porque se trata ou cabe ao resto de um benefício para o país, mas o aspecto negativo é que o governo faz-se passar por autor dessas medidas numa manobra de diversão eficiente apenas para os mais distraídos. Já em 2007, o então presidente do MPD defendia a ideia do salário mínimo nacional, entretanto adotado pelo MPD na Constituição de 1992 e posteriormente nas revisões de 1999 e 2010. Em todas as ocasiões, o PAICV posicionou contra a ideia do salário mínimo nacional. A propósito da questão do salário mínimo nacional, o MPD gostaria de realçar que desde 1992 constitucionalizou o princípio da criação das condições mínimas para o estabelecimento do salário mínimo nacional. Em 1999, voltou mais uma vez a reafirmar este princípio e, na discussão no Parlamento em 2007, através do seu presidente de então, o MPD anunciou que, na verdade, iria adotar uma medida, um programa e uma medida de política de consagração do salário mínimo nacional como sistema, porque é um instrumento que pode garantir não só a qualificação dos trabalhadores para o acesso a bens essenciais, mas também pode ser uma medida importante para a competitividade das empresas e para o reforço do nosso tecido empresarial quando trabalhada convenientemente. Em 2007, o Dr. José Maria Neves fez um forte ataque político a esta medida de política, dizendo que era irrealista, que isto era, portanto, demagogia, que não tinha pés para andar, etc, etc. E, em 2009, em sede da revisão constitucional, o MPD entendeu que, na verdade, já depois da aprovação da Constituição em 1992, que tantos anos passados, que as condições já estariam criadas para que, na verdade, se consagrasse a regra constitucional do salário mínimo nacional e a sua atualização periódica. Nas negociações com o PAICV, a sede da revisão constitucional, esta medida, portanto, foi rejeitada, esforçou-se por se obter um consenso, não se conseguiu. Depois promoveu-se um encontro entre os líderes partidários, o Dr. Carlos Veiga e o Dr. José Maria Neves, e neste encontro de alto nível, o Dr. Carlos Veiga voltou a insistir na necessidade da consagração constitucional do salário mínimo nacional, para depois então se trabalhar, digamos, um sistema que tivesse a ver com a sua quantificação e num diálogo intenso com os parceiros sociais, mas também a esse nível o Dr. José Maria Neves, portanto, rejeitou a proposta. E por isso, surpreendentemente, na véspera das eleições, depois de tantas rejeições desde 2007 a esta parte, depois de tantas rejeições, surpreende que, a escassos meses das eleições, na verdade, o Governo venha a anunciar esta medida. Rejeitada várias vezes, vem agora o PAICV assambarcar a proposta. O MPD defende sim o salário mínimo nacional, até porque é uma via para combater a pobreza, mas é um assunto que deve ser analisado no quadro de um sistema de salário mínimo nacional, pois só desse modo a medida poderia ser efetivada, sustentável a médio e longo prazos. Esta é também uma prioridade do futuro governo do MPD, que vai tudo fazer para criar um ambiente propiciador do desenvolvimento do país. O MPD sempre reconheceu a importância do salário mínimo nacional para os trabalhadores e para a economia e, por isso, também sempre entendeu que uma medida dessa natureza deve ser pensada e executada no quadro de um sistema
a que o MPD chamou de Sistema de Salário Mínimo Nacional. Pois só, desse modo, esta medida pode ser efetiva, pode ser sustentável a médio e longo prazo, com atualizações regulares em função do estado da economia e em função da possibilidade, portanto, das empresas. Na verdade, nós entendemos que são necessárias medidas que estimulem a melhoria das estruturas de custo das empresas. O Movimento para a Democracia, em contraposição com aquilo que tem anunciado o Governo, deve dizer que está absolutamente confiante que o ciclo político do PAICV chegou ao fim e que nas próximas eleições vai gozar da confiança do povo de Cabo Verde e que tem todas as condições, o Movimento para a Democracia tem todas as condições para cumprir com rigor as suas promessas eleitorais, no quadro de políticas consistentes que possam qualificar o país para novos e grandes desafios que temos de enfrentar, designadamente o do emprego, uma taxa de crescimento elevado, compatível com as potencialidades do país, a melhoria das condições de vida das pessoas, uma educação de qualidade sintonizada com as exigências do mundo contemporâneo, o combate à miséria e à exclusão social, uma justiça pronta e justa, uma administração competente ao serviço dos cidadãos e das empresas, um país seguro, livre e profundamente democrático. Propostas que serão materializadas assim que o MPD chegar ao governo a partir de 6 de fevereiro de 2011. Vem conosco, vamos mudar